Desde que somos crianças, quando fazemos coisas erradas, nós somos corrigidos e muitas vezes ouvimos alguém olhar para nós assim e dizer: coisa feia, que coisa feia, não é? Porque os nossos erros são feios, o nosso pecado é feio. E hoje nós lemos um texto aqui, seguindo a sequência da Bíblia 365, que nos mostra o quanto o pecado é feio. Deus diz para Ezequiel: eu vou contar uma história para você mostrar para esse povo como o pecado deles é feio, como o pecado deles é repugnante. Se você quiser ver literalmente o que Deus está falando, no capítulo 16, versículo 2, Filho do homem, faça Jerusalém ver como são detestáveis os seus pecados. E como é que Deus vai mostrar como o pecado é feio? Deus vai contar uma história. E vai falar a história de um bebê que não tinha nenhuma possibilidade de vida, que foi abandonada ao nascer, filha de estrangeiros, que foi largada, ninguém cuidou, ninguém cortou o cordão umbilical, contratou, ninguém lavou. Imagine uma criança recém-nascida abandonada. E Deus mostra essa cena, né? Fala disso e fala: você estava abandonada, mas eu passei ali e vi e falei: viva! Então essa criança viveu por graça, não porque ela podia se cuidar ou tinha alguém que cuidasse dela. E essa criança cresceu. E Deus fala: eu deixei você crescer, aí eu vi, você chegou a uma fase já pronta para se relacionar, uma fase de amar, e eu vi você já formada, mas ainda nua, ainda suja, ainda coberta de sangue, ainda feia, ninguém dava valor. Então eu te lavei, eu te vesti, eu te perfumei, eu te enchi de joias, eu me casei com você, eu te fiz rainha, né? Eu te fiz a mais bela. E a sua beleza ficou reconhecida. Então um dia você estava tão famosa e esqueceu de que você era aquela criança que eu deixei bonita. E achou que a beleza era sua mesmo, que você era dona da sua beleza, que você era a causa da sua fama. E começou a se achar muito, a se gloriar muito, né? Encher o coração de orgulho e começou a se prostituir com todos que passavam. Usou as minhas joias, as minhas roupas, o meu cuidado, o meu trabalho, né? O meu investimento sobre você para se prostituir. Mas você é pior do que uma prostituta. Porque você, além de se prostituir, você paga aos seus amantes. A prostituta ainda recebe dos amantes, você paga. Como você é detestável e como é feio, é detestável isso que você faz. O que é que eu vou fazer com você? Você é uma mulher adúltera. E quando Deus está falando isso, Ele está falando do povo de Israel. Um povo que era um povo improvável de se organizar, de se formar. Um povo que Ele cuidou desde cedo, que Ele formou, que Ele cultivou, que Ele preservou, a quem Ele deu riqueza, a quem Ele deu uma história. Um povo que é o povo de Deus, o povo do Deus que abriu o Mar Vermelho, do Deus que mandou as pragas sobre o Egito, do Deus que ama, do Deus que cuida. E esse povo, de repente, usa todo o cuidado de Deus, a riqueza que Deus deu, a história que Deus deu, né, a herança que Deus deu, para fazer outros ídolos e se prostituírem com esses ídolos. É isso que esse povo faz, e Deus fala: como o pecado de vocês é feio. Infelizmente, isso não é uma exclusividade daquela época. Nós continuamos pecando e pecando desse jeito até hoje. Porque constantemente nós rejeitamos a palavra de Deus, a vontade de Deus, e usamos a vida que Deus nos dá, a força que Deus nos dá, a inteligência que Deus nos dá, os bens que Deus nos dá e todas as coisas para adorarmos a outros ídolos, ídolos do nosso coração, que pode ser
a nossa autoimagem, né? O nosso egoísmo, a nossa vaidade e tantos ídolos que podemos gerar, né? Pode ser o dinheiro realmente, que é um ídolo desse século, a fama, pode ser os seguidores em um canal, em um Instagram, ou seja, onde for. Nós podemos idolatrar todas essas coisas. E quando fazemos isso, o nosso pecado está demonstrando a feiura do nosso coração. Que Deus nos livre de cedermos a ídolos. Que Deus nos livre de usarmos toda a beleza que Ele nos dá, toda a graça que Ele nos dá, toda a vida que Ele nos dá, para nos corrompermos, nos prostituirmos, adorando a ídolos. Que nós possamos adorar a Deus, apenas a Deus, somente a Deus, sempre a Deus. Que Ele seja o centro da nossa vida, o alvo da nossa história, da nossa existência, que a nossa vida seja adoração, seja um culto a Deus, um culto racional. É uma vida entregue a Deus, para servir a Deus e fazer o que Ele quer. Espero que Deus fale com você através dessa meditação, que você pense na sua vida de adoração, no seu relacionamento com Deus, e que você possa viver essa vida de quem pertence ao nosso Senhor. Que bênção compartilhar com você mais uma vez aqui, mais um dia, um texto da Bíblia, e peço a Deus que nos ajude a continuarmos nessa caminhada de leitura da Bíblia. Volte amanhã, porque se Deus quiser, todos os dias temos aqui um vídeo meditando em um dos textos da Bíblia 365 e logo chegaremos aí ao final dessa jornada. Um grande abraço, Deus te guarde e até o próximo vídeo, se Deus quiser.